Sejam bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Muito bom poder estar aqui para juntos celebrarmos ao Senhor. Nós somos gratos a Deus por esse privilégio de podermos nos reunir diante da sua presença para celebrar ao seu nome. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez nos prostrarmos diante de Ti, para prestar um culto digno, um culto que só o Senhor é digno de receber. Obrigado, Deus, por esse privilégio. Continua abençoando as nossas vidas. Obrigado por cada vida, cada família que se une conosco neste momento de culto, de celebração ao Teu nome. Tantos os que estão aqui no templo, como aqueles que em casa estão, mas que se unem conosco nesse momento de celebração. Recebe a nossa adoração
o louvor que ora prestamos ao Teu nome. Que seja tão somente o Senhor exaltado, que as nossas mentes e corações estejam voltados tão somente para a exaltação do Teu santo nome. Que toda e qualquer preocupação ou interesses outros, ó Deus, seja neutralizados agora, a fim de que realmente estejamos por completo diante da Tua presença, que prestemos um culto digno do Senhor. Recebe a nossa adoração. Abençoa, ó Deus, cada vida e faz-nos reconhecer a cada dia a importância e a necessidade de nos reunirmos e nos unirmos diante da Tua presença. Mesmo quando nem todos podem estar aqui nesse mesmo espaço, mas mesmo nas suas casas, que eles compreendam desse momento tão importante e que de fato se esforcem para estarmos juntos adorando ao Teu nome. É isso que nós te pedimos e oramos agradecidos no doce nome de Jesus. Amém. Salmo de número 22, versículos 1, 2, 3, 4 e 5 e depois 22 ao 25. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em Ti, confiaram e os livraste. A Ti clamaram e se livraram, confiaram em Ti e não foram confundidos. 22. Aos meus irmãos, declararei o Teu nome e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. De Ti vem o meu louvor, da grande congregação cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Que Deus em Cristo abençoe e aplique a Sua palavra nos nossos corações e que realmente possamos juntos louvarmos e engrandecer ao Senhor. Vamos celebrar ao nome do Senhor, cantar louvores no meio da congregação, diante da face do Senhor, vamos prestar culto digno dEle. Vamos juntos, com o Ministério de Louvor, estarmos celebrando ao nosso Deus. Olá, queridos, vamos celebrar o nosso Deus eterno, digno de louvor e adoração. Convido os queridos a ficarem de pé, vamos celebrar o nosso Deus. Nós estamos aqui para adorar o nosso Senhor. Festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, viemos te encontrar para juntos te
adorar com devoção. Tu mereces o louvor que ouve-se hoje aqui. Tu és o único. Vem, vamos festejar, juntos celebrar a nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar a nosso Rei. Senhor Jesus, viemos te ofertar a gratidão que flui de nossas almas. Nós alçamos nossa voz com um brado de louvor que explode em nossos corações. Vem, vamos festejar, juntos celebrar a nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar a nosso Rei. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Que todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Vem, vamos festejar, juntos celebrar a nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar a nosso Rei. Aleluia. Confessa-te, Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confessa-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover
eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus, por misericórdia nós amamos. A chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. A chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás. Tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás. Tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás. Tua chuva derramarás. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. A chover perdão e graça hoje. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Aleluia. Os queridos podem sentar. Amém. Estamos aqui para celebrar, para adorar o nome do Senhor e que Ele faça chover sobre nós. Perdão e graça é o de que mais nós precisamos nessa vida. Nós teremos agora, nós estamos em plena campanha de missões nacionais, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nosso grande desafio de alcançar a nossa pátria para Cristo. Nós ouviremos agora um vídeo de missões, no momento promocional de missões, um pouco daquilo que Deus tem feito através das nossas vidas, do investimento na obra missionária. E também ouviremos a nossa coordenadora de missões, uma das nossas coordenadoras. Eu me considero filho do amor dos batistas brasileiros, porque quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade e eu questionava muito por que ele havia morrido. E todas as pessoas me diziam que era vontade de Deus, porque Deus que quis, e aquilo me irritava, porque para mim Deus era o culpado. Quando eu completei 13 para 14 anos de idade, a primeira igreja batista em Russas alcançou um vizinho meu, chamado Edmilson.
que me convidou na mensagem, no finalzinho da mensagem, o pastor Isaías, que é missionário de Missões Nacionais, ele disse o seguinte: olha, Deus quer que você saiba que Ele é o seu pai e que independente da perda que você tenha tido, Ele sempre cuidou de você. E naquele dia 9 de setembro de 2001, eu entreguei minha vida para Jesus e tive o privilégio de ser cuidado espiritualmente e também muitas vezes materialmente, porque aquela família missionária, ela me mostrou que a vida só vale a pena com Jesus. Quando chegamos à cidade de Russas, nós já éramos missionários de Missões Nacionais. Na realidade, nós estávamos vindo de Fortaleza para revitalizar um campo em Jaguaribe, uma cidade aqui próxima. Na volta, nós paramos em Russas e ficamos encantados com essa cidade onde não havia um trabalho batista. Chegando aqui, na realidade, Deus colocou no nosso coração o desejo de plantar um trabalho aqui nesta cidade. Um dos grandes exemplos do relacionamento discipulador é a vida do irmão Ítalo. Ítalo se converteu aqui com 13 anos e a igreja começou a investir na vida do Ítalo. É a vida na vida. Aos 16 anos de idade, eu tive o privilégio de começar um pequeno grupo no bairro que eu morava. E hoje eu entendo que aquela evangelização discipuladora é a maneira como Deus quer cuidar de nós. Ele quer que cada pessoa cuide um do outro. Então, eu comecei a evangelizar, a convidar pessoas, a cuidar de pessoas. E hoje, para a glória de Deus, lá em Russas, nós temos a segunda igreja batista, que é fruto desse pequeno grupo que nós iniciamos com 16 anos de idade. E em 2014, nós chegamos aqui em Fortaleza com a missão de plantar uma igreja no bairro Jacarecanga. Existem 2.700.000 pessoas precisando de Jesus. Então, eu comecei a orar para que Deus nos direcionasse. Com a visão de igreja multiplicadora, nós começamos a trabalhar com a evangelização discipuladora, o relacionamento discipulador, indo nas casas das pessoas, não apenas oferecendo estudo bíblico, mas oferecendo a elas a oportunidade de ter um amigo, de ter alguém que possa compartilhar vida na vida, vida de Deus com elas. Estamos lá no Joaquim Távora com o projeto de jiu-jitsu e aqui no Mondubim nós temos o projeto com as crianças que fazem aula de capoeira e esporte. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos trabalhando na plantação de 4 igrejas. Nós estamos na região norte, com a Igreja Batista em Jacarecanga. Estamos na região oeste, com a revitalização da Igreja Batista em Quintino Cunha. Estamos na região sul, aqui nesse bairro, no Mondubim, com a plantação de igreja. Temos na região leste, no bairro Ancuri, a Igreja Batista Paraíso, também com PGM. E temos no coração de Fortaleza, no Seminário Batista do Ceará, nós temos hoje um PGM funcionando lá às quintas-feiras e já temos ali os cultos da congregação aos domingos. Então nós estamos trabalhando relacionamento discipulador, oração, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Conheci o missionário Ítalo e foi a bênção porque na realidade o primeiro trabalho que nós fizemos foi com ele lá em Joaquim Távora. E eu me recordo que das vezes que ele me dava carona na porta lá de casa, a gente conversava muito, ele manifestava o desejo, né, de alcançar outros locais. Hoje eu pergunto para ele: e aí, missionário, como é que está? Ele disse: o jeito dele, está bem melhor, né? E realmente assim, eu fico emocionado, porque arde o desejo de fazer algo, porque foi Deus quem colocou. As lágrimas são de alegria e de ter o privilégio de ver o agir de Deus, de ver as histórias da Bíblia saindo e acontecendo ao nosso redor. E eu creio que é só o começo. Quando eu me lembro que a família missionária chegou na minha cidade e me acolheu, quando eu lembro de tudo que Deus já fez na minha vida como cristão, na minha vida como missionário, e eu vejo a necessidade, a carência das pessoas, eu não me imagino mais a minha vida sem esse propósito. A minha razão de viver hoje é levar isso para as pessoas, para que as pessoas conheçam Jesus e saibam que Jesus transforma. E eu me alegro de ser um fruto desse amor, um fruto desse cuidado que os batistas brasileiros têm tido em pregar o Evangelho, fazendo discípulos, cuidando das pessoas. Então, amada igreja, estamos mais
um dia aqui, né? Mais uma noite falando sobre missões. Isso que faz nosso coração bater mais forte. Hoje nós vimos o vídeo, né, sobre o missionário Ítalo, que soube realmente multiplicar. Mas antes de falarmos nesse multiplicar, vamos fazer uma revisão de todos os domingos, os itens que nós temos visto aqui sobre multiplicar o amor que recebi do Pai. Já vimos isso de diversas formas, como multiplicar esse amor. Vimos nesse precioso amor dizer que porque Ele me amou, amo o próximo, não por uma imposição ou obrigação, mas como forma de gratidão e de retribuição a Deus. Amada igreja, como é maravilhoso esse amor, extraordinário amor. Quem precisa ser amado por nós? Quem? Todos aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus, manifestado através do envio de Jesus Cristo à humanidade, que é o caminho para a verdadeira transformação de vida. Esse é o precioso amor, extraordinário amor. Então, vimos em um dos domingos, vimos duas crianças falando que orava pela conversão dos seus pais, dos seus amigos, e aí nós tivemos, porque Ele me amou, eu amo, e agora porque Ele me amou, eu oro. E vimos também, há uns 2 domingos atrás, porque Ele me amou, eu reparto. Então, porque Ele me amou, eu reparto tudo aquilo que eu recebi. Porque Ele me amou, então o que eu tenho, eu devo querer repartir com o que tem pouco ou não tem nada. Isso vai do meu tempo, né, dos meus bens, de tudo aquilo que eu sei que é meu, porque Deus me deu. E se Deus me deu, eu devo repartir. Isso demonstra que eu faço parte desse amor, que Ele me amou realmente primeiro, e agora eu demonstro esse amor. Então, porque Ele me amou, eu amo, porque Ele me amou, eu oro, porque Ele me amou, eu reparto. E hoje nós vimos, eu multiplico. Então, eu multiplico esse amor. Eu multiplico esse amor em todo lugar que eu estiver. E aí temos essa carta multiplico, que eu vou estar lendo um trecho e os irmãos reflitam tudo aquilo que é multiplicar como prova desse amor que me alcançou. Porque Ele nos amou primeiro, demonstramos o amor mais em atitude do que em palavras. Alguém disse certa vez que a medida do amor é amar sem medida. Todas as vezes que somos desafiados a pensar na essência do amor ágape, entendemos que ele está intimamente ligado ao sentido de incondicionalmente realizar algo pelo próximo sem querer nada em troca. Quando o assunto é missões, o nosso desafio é nos entregarmos, amada igreja, por essa obra com total abnegação. A Bíblia diz: o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5,14. Você se sente constrangido? Já paramos para pensar que nós temos esse imenso amor em nosso coração e ficamos constrangidos pelas vidas que não experimentaram ainda essa mesma alegria que nós desfrutamos? Vamos passar essa semana pensando nisso, pensando nesse amor que nós devemos multiplicar, compartilhando, amando e orando. Vamos estar em oração para que a igreja esteja vivendo esse verdadeiro amor, esse amor que nos constrange. Amém. Que de fato nós possamos ser movidos por esse amor a amar. Nesse momento eu quero convidar a Lara que possa
orar a Deus por nós, pela igreja, para que nós realmente possamos demonstrar esse amor, para que nós possamos viver o amor de Deus, e também agradecendo pelos dízimos e ofertas colocados no gasofilácio. Alô? Oremos. Querido Deus, eterno Pai, Deus grandioso, Deus todo-poderoso, nós te damos graças, Senhor Deus, porque um dia o teu amor nos alcançou, a tua graça nos alcançou, Senhor Deus. Nós te damos graças porque mesmo sem merecermos, tu derramou tua misericórdia sobre nossas vidas, Senhor Deus. Deus de grande amor, Deus de grande poder, e que esse desejo, que nós venhamos a demonstrar nossa gratidão ao Senhor, tendo esse amor para com as outras pessoas, para com aquelas que ainda não foram alcançadas, Senhor Deus. Porque o Senhor nos amou, nós venhamos a demonstrar esse amor às outras pessoas. Querido Deus, Deus de grande amor, Deus de grande poder, e que, Pai amado, nós, onde quer que estejamos, nós venhamos a ser discípulos teus, Senhor Deus. Que esse desejo venha inflamar grandemente no nosso coração, que nós não venhamos a ficar parados, que nós não venhamos a relaxar, Senhor Deus, mas que essa vontade realmente possa crescer no nosso coração e venhamos a multiplicar a tua palavra onde quer que estejamos, Senhor Deus. Desperta-no dia após dia, Pai amado. Deus de grande amor, Deus de grande poder, nós também te damos graças, Pai amado, por cada dízimo, cada oferta que foram depositados ali no gasofilácio, Senhor Deus. Te damos graças por isso. Continua abençoando grandemente os irmãos, Pai amado, e aqueles que não puderam ofertar, Senhor Deus, que o Senhor possa estar dando condições para que assim, no próximo momento, eles possam estar fazendo isso, Paizinho. Deus de grande amor, Deus de grande poder, graças te damos por tudo. Essa oração te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nós amamos por quê? Vamos lá juntos? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 de João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5,8. Esse é o amor que nos alcançou, o amor que foi capaz de dar a sua própria vida quando nós não tínhamos nada que pudesse oferecer a Ele. O que temos feito com esse amor? Queria que juntos pudéssemos celebrar ao Senhor com o hino de número 124 do HCC, Morri na Cruz por Ti, que também é o 92 do Cantor Cristão, só que a gente vai cantar na versão do HCC, e eu quero convidar você a louvar comigo ao Senhor nesse momento e refletir no que nós estaremos cantando agora. 124.
maior e melhor retribuição a esse amor é compartilhar a graça de Deus, o Evangelho de Cristo, é obedecer à ordem de Jesus. Vão e façam discípulos. Ele disse que se alguém amar a Ele, fará o que Ele nos manda. Se nós queremos provar que o amamos, devemos fazer discípulo. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Nós já estamos com um mês nesse Evangelho. O propósito do evangelista João é atestar ou testemunhar de que Jesus é Deus. Ele tem como objetivo provar a divindade de Jesus, sobretudo num contexto em que muitos tentavam negar que Jesus era Deus, que Jesus era o Messias, o enviado de Deus. E aí o tratava e o considerava como um profeta, como um grande líder religioso. Ainda nos nossos dias, muitos têm essa visão e o tratam como um grande líder religioso e não como o próprio Deus. Deus que nos amou e que deu o seu Filho e que deu a sua vida por nós. Jesus é, na verdade, a expressão máxima do amor de Deus. Ele é a interpretação mais fiel e mais eloquente que veio a nos revelar o coração de Deus, que revela o coração de Deus ao homem. Ele é o Verbo de Deus. Ele é a luz que alumia a todos os homens, sobretudo os que vivem nas trevas. Ele é a porta da salvação, a porta da liberdade e a porta da provisão. Ele é o pastor que deu a sua vida e o Cordeiro de Deus que se ofereceu por nós. Seu amor não foi proclamado no alto de uma cátedra, mas no alto de uma cruz, no Monte da Caveira, no Gólgota. Ele não entregou por nós apenas ricas dádivas, Ele deu-nos a sua própria vida. Para libertar-nos, sofreu o castigo da lei, para livrar-nos do pecado, fez-se pecado como um de nós, para livrar-nos da maldição, fez-se maldição por nós, e para livrar-nos da morte, suportou o golpe da morte em nosso favor. Jesus nos é apresentado nas Escrituras como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, o grande pastor e o supremo pastor. Como bom pastor, ele deu a sua vida por suas ovelhas. Como grande pastor, ele vive para as ovelhas, e como supremo pastor, ele voltará para as ovelhas. O Salmo de número 22, que nós fizemos menção no início desse culto, nos fala do sofrimento do Messias e nos apresenta Jesus como bom pastor. O Salmo de número 23, que é conhecido por todos nós, eu acho que é um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia, o Salmo de número 23, ele nos fala do Senhor como o grande pastor que nos dá provisão, proteção e direção. E o Salmo de 24, que são os três ali, casadinho ou juntinho, por sua vez nos apresenta Jesus como supremo pastor, que voltará em glória para as ovelhas. Essas mesmas verdades são repetidas também no Novo Testamento, e o próprio Jesus, referindo-se a si mesmo, se apresenta como bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, registrada sobretudo aqui no Evangelho de João, o evangelista João, aqui no capítulo 10, e aí eu quero ler alguns versículos, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 6, depois do 10 ao 16, e depois do 22 ao 22, vou ler alguns textos nesse capítulo, para a gente se situar no capítulo todo, e até um pouco no contexto. João 10, do 1 ao 6, e depois do 10 ao 16. Em verdade vos digo, que o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobre outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entrar pela porta das ovelhas, esse é o pastor das ovelhas.
Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo seu nome as suas ovelhas, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas seguem porque ele reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não lhe conhece a voz, porque não conhece ou não reconhece a voz do estranho. Jesus, porém, propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que falava. A partir agora do 10 até o 16. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é o pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge então. O lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Agora 22 ao 28. Celebrava-se em Jerusalém a festa da decisão. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e interpelaram: até quando nos deixará a mente em suspensão? Se tu és o Cristo, dize-nos francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não crestes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Que Deus em Cristo abençoe e aplique a sua palavra em os nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e eterno Pai, obrigado pela tua palavra, pela maneira como o Senhor pode falar conosco. Te pedimos, ó Deus, que o nosso coração esteja submisso, que a nossa mente esteja cativa àquilo que o Senhor quer falar conosco, e que de fato possamos, ó Deus, ter a disposição para colocar em prática os princípios que aprenderemos da tua palavra, a fim de que vivamos de forma digna do Senhor. Alcança os nossos corações com a tua palavra. Move-nos, ó Deus, segundo o teu querer. É o que nós te pedimos e oramos agradecidos, no doce nome de Jesus. Amém. Bem, creio eu que os irmãos já acompanharam um vídeo que circula nas redes sociais, falando, testemunhando do que esse texto aqui de fato diz, quando Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Tem um vídeo que circula nas redes sociais, um teste que foi feito, na verdade, com alguns experimentos sobre essa frase: as minhas ovelhas reconhecem a sua voz, a voz do seu pastor. E um pastor de ovelha, eles filmaram então várias pessoas vindo e chamando as ovelhas, tem um vídeo que circula que eu acho bem interessante, e aí tem gente que faz palhaçada para ver se chama a atenção das ovelhas, elas estão lá comendo, pastando e nem liga. Mas na hora que o pastor chama, elas todas param de comer, levanta a cabeça, e aí ele dá uma volta e entra aqui, e elas todas seguem o pastor, para provar de que isso é verdade. Aquele experimento foi feito na região de Israel, onde de fato eles ainda hoje vivem do trato de animais, do cuidado com animais, e um dos maiores trabalhos ainda hoje lá é de fato a criação de ovelhas e gado. Tem uma outra experiência que eu acho bem interessante, que eu queria que você refletisse agora. Eu ouvi esse testemunho de um desses irmãos que vão nessas caravanas para visitar Israel. E ele contou uma experiência que mexeu muito com ele e que fez ele refletir muito e tomar algumas atitudes com relação à sua vida cristã, que eu queria que você refletisse. Numa dessas viagens que vai aí, caravanas, visitar Israel,
E é um brasileiro, tá bom? E é batista, ele contou esse testemunho. Aí ele fala que foi num período de um grande conflito, recentemente não, acho que 2 anos atrás, pastor Brito, que é o presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção Piauí, foi também, e era um período de conflito, e aí ele contou algumas experiências, mas não foi ele, foi um outro, e aí ele conta que quando eles estavam lá, no ônibus, numa região de conflito, passando, eles dizem que de repente perceberam numa região que tinha vegetação bem baixa, muitas ovelhas e alguns homens lá, e aí o pessoal pediram para o ônibus parar. Eles queriam tirar algumas fotos. O guia falou que não seria muito seguro, porque era uma região de conflito. Mas só 10 minutos aí. Então ele permitiu que eles descessem do ônibus e fossem lá tirar fotos. E aí eles começaram a tirar fotos. Só que os pastores estão lá, né? As ovelhas estão descansando, mas de repente eles observaram que um pastor que estava também se refrescando numa sombra, levanta e vai para o rumo de um monte de ovelhas, e ele consegue pegar um cordeirinho ali, e ele senta no chão e bota a perna da ovelha em cima da sua perna e quebra a perna da ovelha. O pessoal ficaram esfavorecidos ali, ficaram horrorizados com aquela cena, e chamaram o guia turístico, falaram: como que pode? Alguém precisa denunciar esse homem, olha o que ele fez. Aqueles defensores, eu não acho que é errado defender os animais, mas era uma dessa turma. E aí começaram então uma confusão ali por conta disso, e o guia foi tentar explicar para eles, eles não conseguiam compreender isso, e na verdade aí o guia chama aquele pastor e vai conversar com ele. Por que você fez isso? Essa era a primeira pergunta que todos tinham ali. E aí ele foi contar a história. Esse cordeirinho, na verdade ele estava até diferente dos outros, porque a sua pelugem estava realmente toda desgrenhada, cheia de espinho, e aí ele foi contar. Porque ele quebrou a perna, depois ele enfaixou a perna daquele cordeirinho e deixou ele ali. Aí ele estava contando, e ele disse: olha, na verdade, esse é um dos cordeirinhos que é muito arredio, ele é muito fugitivo, e eu já perdi ele por diversas vezes. Alguns colegas meus recomendou que eu matasse ou que eu vendesse, porque eu ia ter prejuízo, porque ele de repente ele só larga o rebanho e vez por outra. Ele já foi, um colega meu o encontrou quase morto, picado por uma víbora, e foi tratado. Depois, uma outra vez, eu tive que encontrá-lo num despenhadeiro caído lá, e eu resgatei. E os colegas sempre dizem que eu deveria vender, mas eu gosto muito dele. Ele é de uma linhagem que eu tenho muito apreço por ele. Então, eu não quero me desfazer dele. E eu fiz isso por amor. Porque agora ele não tem como fugir, porque ele está machucado. E quando eu tenho que ir para lugares distantes com ele, na verdade, eu levo nos meus ombros. Eu queria que você refletisse sobre essa história. Isso aconteceu de fato. Isso fala um pouquinho do que Jesus faz por nós, do que Jesus faz conosco também. Então pense sobre isso. Mas a nossa reflexão hoje não é sobre essa ovelhinha que teve a perna quebrada. É apenas uma estratégia para prender a sua atenção também. Mas aí o texto que nós tomamos como base para a nossa reflexão de hoje, e aí o tema que eu quero pensar com vocês, é Jesus, o bom pastor. O que de fato isso representa para nós? Dentro do nosso contexto cultural, foge muito da nossa realidade, porque nós não vivemos uma cultura de criação de ovelhas. Então, parece que fica uma imagem um pouco distante. Mas aí eu trouxe essas duas histórias para fazer a gente refletir o que Jesus estava querendo dizer quando ele diz que ele é o pastor, o bom pastor das ovelhas. Duas histórias de ovelhas, ou de experiência de pastor com ovelha, da relação de pastor com ovelha. O versículo 11 aí, Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O texto que nós tomamos como base para a nossa reflexão, mais precisamente agora aqui o versículo 11, ele, com todo o resto do capítulo, está intimamente ligado
ao anterior, ao capítulo anterior. E se nós olharmos no capítulo anterior, a gente vai perceber do que Jesus, o porquê Jesus falar sobre ser o bom pastor. Aqui o Senhor ilustra o seu relacionamento com seus discípulos, com relação entre um pastor e as ovelhas. Ao anoitecer, ele deixava seu rebanho aos cuidados do porteiro do aprisco, que era um lugar cercado por pedras, possuindo uma porta, e pela manhã o pastor das ovelhas, sendo recebido pelo porteiro, chamava as suas ovelhas e ia adiante, e elas o seguiam. E aí eu quero que você pense aqui, quando Jesus fala dessa experiência aqui, e ele diz que quando o pastor chega, para o pastor, o porteiro abre a porta. Na verdade, no contexto daquela cultura ali, era costume, como também o exemplo que eu falei para vocês, desses pastores, daquele pastor que viu, e a caravana que estava visitando Israel, e que teve aquela experiência do cordeirinho com a pata quebrada, era costume, e ainda hoje acontece isso, eles vão e passam semana lá com as suas ovelhas pastando, e durante a semana toda eles vivem no mato, e aí geralmente tem um curral, onde todos os pastores que estão pastando naquela região, chegam com as suas ovelhas, para durante a noite elas ficarem protegidas, enquanto eles dormem. E aí tem um porteiro, uma pessoa que os pastores pagam para ficar vigiando enquanto eles estão dormindo. Então esse vigia durante o dia vai dormir porque os pastores estão cuidando das ovelhas. À noite ele fica acordado vigiando o curral onde estão as ovelhas, o aprisco, onde ficam as ovelhas não só de um pastor. Por isso que ele fala aqui, que chega e o porteiro abre a porta, mas também acontece de haver muitos ladrões naquela região. Então os ladrões eles não vão chegar para o porteiro e dizer: ei, abra aí, deixa eu tirar algumas ovelhinhas para mim. Então por isso que ele usa a figura de dizer, o ladrão ele salta, passa por cima. Então era cerca feita de pedra, então aquele curral lá feito de pedra, que tinha uma porta, só uma porta, e ali que o porteiro ficava. Como às vezes no nosso contexto aqui, nos projetos de construções. Aí se fosse no nosso contexto, talvez Jesus usasse as construções. E a gente tem lá, os operários durante o dia estão lá trabalhando, não precisa de vigia. Mas aí à noite, quando os operários vão dormir, aí colocam vigia para proteger, porque existe muita coisa de valores ali. E aí exatamente nesse contexto. Então Jesus faz conta que diz que aí os pastores eles colocam todas as suas ovelhas ali e mistura. Nós que não criamos e não cuidamos de ovelha, a gente não conseguiria, mesmo que a gente ganhasse. Bem, tem o Paulo aqui que tem ovelha, né? Mas mesmo o Paulo, bem, ele tem poucas. É fácil de conhecer as ovelhas dele. Tem alguma coisa que faz com que ele identifique quais são os seus, meio que misture nas outras. Mas a grande verdade é que, se Paulo pegar as ovelhas dele, misturar com outras ovelhas, e deixar lá, e aí depois, no outro dia, deixa que a pessoa mistura lá, no outro dia ele vem lá, e ele chama pelas suas ovelhas, como ele tem costume, e elas estão acostumadas com ele, quando eles a chamar, elas virão para perto dele, é fácil dele identificar a Deus, ainda que tenha outras ovelhas, que sejam muito parecidas, e ovelhas geralmente se parecem uma com a outra. E aí, ele diz que o pastor coloca lá no aprisco, e aí tem vários outros pastores, que também colocaram no aprisco. Então cada pastor pela manhã vem, e o porteiro abre a porta, e ele vai lá e chama as suas ovelhas. Eu não sei qual o nome que ele dá para as ovelhas, como é que ele fala, mas ele tem algum sinal lá. Aquele vídeo que eu fiz referência, ele está lá, o pastor vai dizer algumas frases ali, o pessoal tenta imitar a mesma frase do pastor, mas não surte efeito. Porque eles reconhecem o timbre de voz, porque na verdade, ovelha enxerga muito pouco, o máximo que ela pode enxergar é 2 metros de distância, e em 2 metros de distância ela já não distingue nada quase, mas ela tem uma audição muito boa. Isso deve dizer alguma coisa para nós, quando Jesus nos compara com ovelha, nos estimulando a termos uma boa audição, falar menos e ouvir mais. Até por isso Deus nos deu 2 orelhas, 2 ouvidos. Então é importante que a gente reflita sobre isso. Mas a grande verdade é que aí o pastor chega lá para recolher as suas ovelhas, e ele diz, e o pastor chega e o porteiro abre a porta, ele chama. E quando ele chama, ele vai na frente e as suas ovelhas o seguem, porque ele reconhece a voz. Esse é o pastor das ovelhas. Ele diz, então, indo à frente, ele as conduzem à pastagem. Qualquer um que pulasse o muro durante a noite
naturalmente não seria um verdadeiro pastor, mas um estranho, um ladrão. Nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento, ele está comparando-se com os fariseus que haviam expulso o cego, porque se você olhar no capítulo anterior, e aí que surgiu a necessidade de Jesus compartilhar essa história, essa parábola, é pelo fato dele haver curado um homem que era cego, e agora está havendo uma confusão dentro da igreja. Como pode esse homem fazer isso? Curou esse rapaz e era num dia de sábado, e ele realmente foi curado, então fica aquela confusão lá. E aí Jesus então faz essa comparação entre ele e os fariseus que expulsaram o ex-cego do templo. Eles são os ladrões e Cristo é o bom pastor. Os fariseus eram os religiosos da época. Hoje devemos observar se nosso pastor é o Senhor Jesus Cristo ou se estamos seguindo um ladrão. E aí é importante que a gente reflita sobre isso. Temos seguido de fato a Jesus ou estamos seguindo um ladrão? Aquele que tenta roubar o lugar de Jesus. E como tem gente aí seguindo outros líderes que não Jesus. Os fariseus haviam escorraçado da sinagoga o homem que fora curado por Jesus de uma cegueira. Eles eram pastores truculentos, que batiam nas ovelhas e que as tratavam com rigor. Mas Jesus contrasta essa atitude dos fariseus dizendo que ele é o bom pastor. E o bom pastor não vem para ferir as ovelhas. E aí eu quero abrir aqui um parêntese, que aquele pastor, quando ele quebrou a pata do cordeirinho lá, ele não está sendo um pastor rude, truculento. Na verdade, quando se olha a imagem, é essa a interpretação que tem. Mas depois, quando se conversa com ele, e que se ouve a história, e ouve o amor, porque se ele fosse um pastor que não amava aquele cordeirinho, o que ele tinha feito na primeira oportunidade? Vou me livrar desse prejuízo. Está me importunando demais, então vou vender, matar e comer, que aproveita a carne. Porque ele vai numa dessas aí fugindo, sai do meio do rebanho e se perde e eu perco ele, então se é de perder, eu vou aproveitar logo. Então vender era a sugestão de todos aqueles. Quando ele saía do meio do aprisco, do meio das outras, ele se embrenhava pelo mato, e aí ele nem para lã ele servia, para oferecer lã, para servir de produção de lã, porque a sua lã era toda cheia de espinhos, cheia de nó, e não servia. Então era isso que os colegas diziam para aquele pastor, mas pelo fato dele muito amar, e aí eu quero que você pense, que a diferença entre os fariseus e Jesus, é que o amor de Jesus, não é aquele que trata simplesmente sem, às vezes, trazer alguma dor, algum sofrimento que possa fazer com que a gente realmente se coloque na dependência dele total, que foi o que aquele pastor fez com a ovelhinha. O bom pastor não vem para arrancar a lã das ovelhas apenas e comer a sua carne. O bom pastor vem para dar a vida em abundância às ovelhas. Versículo 10. Os fariseus usavam as pessoas. Jesus amava as pessoas. Ele não vende. Aquela figura daquele pastor que, ao invés de vender ou comer logo, matar e comer, mas ele prefere quebrar a pata dela e continuar tendo ela ali perto dele, e mesmo quando fizer viagem longa, ele levar ela nas costas, do que se desfazer dela, o que era diferente dos fariseus. Os fariseus usavam, mas Jesus amava. Os fariseus exploravam as pessoas, mas Jesus dava vida pelas pessoas. Hoje vemos líderes que são lobos em peles de ovelha, líderes que usam as ovelhas para proveito próprio, para a satisfação do seu próprio ego, líderes que sacrificam as ovelhas para usufruir vantagens pessoais, líderes que exploram as ovelhas para enriquecer. Jesus, como bom pastor, reprova essa atitude desses falsos pastores. Jesus enfatiza que as ovelhas conhecem a voz do bom pastor e o seguem, mas de modo nenhum seguirão os falsos líderes, os mercenários. E aí é importante que nós reflitamos sobre isso. Como identificar a voz do bom pastor? Eu queria que você pensasse sobre isso. Em meio a tantas vozes nos nossos dias, como identificar a voz do pastor?
Quando eu usei, citei inclusive o Paulo como figura aqui de ilustração, por ele criar algumas ovelhas ali. Tem já 5, 10, Paulo? Não sei quantos você tem lá, né? 7. Ok, então tem lá as suas ovelhas, ele conhece e ele está sempre lá, cuidando dela. Teve alguém que fala assim: rapaz, parece que o Paulo gosta mais das ovelhas dele do que do povo da casa dele, né? Ele sempre está por lá, bem, está zelando, cuidando delas, e elas conhecem a voz dele. Deixa eu chegar lá e entrar no curral delas para ver se não vai ter problema para mim, né? Então eu vejo elas de fora, mas o Paulo pode chegar lá e entrar e não tem nenhum problema com isso. Tá bom? Elas não vão ficar assustadas de coisa nenhuma. Agora, tem algo muito importante aí. Quando Paulo chega e quando Paulo fala, elas reconhecem a voz dele, mesmo que eu pronuncie as mesmas frases que ele pronuncia quando fala com ela, mas elas não vão reconhecer. A figura daquele vídeo que eu citei para vocês, que muita gente chegava lá, fazia um monte de coisa, as ovelhas estavam lá comendo, não estavam ouvindo nada. Será que elas não estavam ouvindo o barulho? Sim. Mas no meio de várias vozes, elas conseguem identificar o timbre de voz do seu pastor. E aí as pessoas continuam gritando aqui, e o pastor vai para lá e chama as suas ovelhas, e todas vão para onde ele está, porque ele reconhece a voz. O que faz com que elas reconheçam a voz do seu pastor? Ele fez alguma mágica? Não. E aí é uma lição importante para nós aqui. Se nós queremos distinguir a voz do supremo pastor, do bom pastor, nós precisamos, antes de qualquer coisa, desenvolver um relacionamento íntimo de convivência com ele. Se o Paulo cria as ovelhas, mas se ele não convive, se ele não está lá cuidando, se ele não convive com essas ovelhas, como que elas podem reconhecer a sua voz? É preciso convivência, relacionamento. Então, como identificar a voz do bom pastor em meio a tantas vozes nos nossos dias? Nós precisamos desenvolver uma vida de intimidade, um relacionamento de intimidade com o pastor. Com o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. E como fazemos isso? Por meio da palavra. Por meio da palavra, por meio de uma vida de oração, por meio do culto coletivo. Nós precisamos aprender e refletir sobre a nossa própria vida, a quem você está seguindo, porque ele fala aqui de que as ovelhas seguem o bom pastor, porque ele reconhece a voz, e ele não vai ficar cuidando, tramando de um lado e do outro, e aquela ovelhinha que teve a sua pata quebrada lá, foi porque o pastor ia à frente, e as ovelhas o seguiam. Eu li uma outra ilustração que eu achei bem interessante, na verdade não uma ilustração, mas algo prático, que também, como essas duas outras, é prática, é real, é verdadeira, não é apenas uma história fictícia. Mas alguém perguntou assim: você sabe como é que um pastor faz para cuidar de um rebanho de 100, de 200 ovelhas sozinho e guiar por um vale sombrio, que tem muitos dificuldades? E eu fiquei, quando li aquilo ali, me impactou. Ele diz: olha, geralmente eles pegam um borrego ou carneirinho recém-nascido, que está ali muito apegado à mãe. Então ele pega ele nos braços e ele vai à frente, e a mãe vai atrás do seu filhote, e aí todas as outras ovelhas o segue. E aí, mesmo quando elas estão com medo de atravessar num vale muito perigoso, muito arredio, mas elas vão por causa de uma estar seguindo o pastor, que está levando algo muito precioso para ela. Então todas as outras, é dessa forma que eles fazem, e ele não precisa de ninguém mais para estar atrás, cuidando, se alguma delas, porque elas vão seguindo uma às outras, por causa da relação que elas têm. Você pode perceber, às vezes, não sei se você já fez isso, eu já tive essas experiências de ver, mas geralmente você solta aqui, aí elas começam, quando você chega na quinta, lá no local onde elas têm comida, aí elas começam então a abrir uma para um lado e para o outro, mas aí de repente, elas percebem, geralmente tem um que é guia do grupo, do bando, né? Não sei como é que é coletivo de ovelha, agora bagunçou, né? Mas elas vão lá, e quando elas percebem que aquela está indo para aquele rumo, todas vão para lá. Geralmente a mais gorda é quem é guia de todas as outras. Por que ela é mais gorda? Porque ela sabe exatamente identificar onde tem comida melhor.
E ela vai lá na frente. E aí todo mundo vai atrás dela. Então, você pode observar. Se você nunca observou isso, vai no local onde cria ovelhas. E aí vai lá no dia que eles vão levar para a quinta. Percebe que todas as outras vão seguir, geralmente a líder é a mais gorda. Porque ela vai lá e na frente, e os outros vão atrás, e ela vai apanhando a melhor comida. É verdade que vai sobrar para os outros, porque tem muito ali, se a quinta é um local que tem bastante pastagem. Mas essa é uma grande verdade. Então nós precisamos atentar e aprender com os animais. Então é preciso se observar quem nós estamos seguindo. Nós estamos realmente, aprendemos já sabemos identificar a voz do pastor. Temos seguido a voz do pastor ou temos seguido vozes outras? Ou seguimos o nosso próprio instinto? Aquela ovelhinha da pata quebrada, lembra? Diante dos absurdos proclamados muitas vezes em nome de Deus, tenho visto pessoas sinceras que se sentem desiludidas pelo modo que lhes assalta o coração. Não tenham medo, pois o bom pastor Jesus conhece as suas ovelhas. De quem você tem fugido? Pare e reflita sobre qual resposta você daria a estas perguntas. Como identificar o bom pastor no meio de tantas vozes em nossos dias? A quem você tem seguido ou de quem você tem fugido? Jesus contou uma outra parábola que está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7. Se você puder ir com a sua Bíblia para lá, abra a sua Bíblia aí. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Essa parábola é a parábola da ovelha perdida. Do versículo 1 até o versículo 7. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, põe-na sobre os seus ombros, cheio de júbilo ou de alegria, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Os fariseus estavam questionando o fato de Jesus reunir-se com pecadores e apresentar o evangelho transformador. E aí ele diz: olha, Jesus, a maior festa nos céus por um pecador que se arrepende do que por 10 que não necessita de nada. Não necessita de arrependimento, já foram alcançados pela salvação de Deus, pela graça salvadora. Então há mais festa no céu por um que se arrepende do que pelos 99 que estão aí. Então é importante que a gente reflita sobre isso. E aí ele estava tentando fazer com que os pecadores pudessem ouvir e reconhecer a voz do pastor que dará vida pelas ovelhas. Mas quando nós olhamos nesse contexto aí do Evangelho de João, capítulo 10, quando Jesus fala, confronta os fariseus, tanto na parábola da ovelha perdida, quanto aqui Jesus está confrontando o mesmo grupo, que não são pastores, mas que são ladrões, e que são pastores mercenários, que estão interessados apenas em tirar proveito das ovelhas. E aí nós olhamos, se você conferir o contexto aí do Evangelho de João, Jesus, o grande pastor que vive para as ovelhas, não vive em função de ter proveito das ovelhas, mas ele vive para as ovelhas, por isso ele confronta os fariseus e publicanos. Porque eles estão questionando Jesus, na verdade, porque Jesus está comendo com pecadores, porque Jesus está ali reunindo pecadores e está apresentando a palavra e dando oportunidade para que eles sejam salvos. Jesus, o grande pastor, vive pelas ovelhas. Quando nós olhamos lá em Hebreus capítulo 13, versículo 20, o texto diz: ora, o Deus da paz, pelo qual o sangue da nova aliança entrou, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor
das ovelhas. Aqui nós vemos Jesus como o grande pastor, e o grande pastor que dá ou que vive pelas ovelhas. Ele não somente deu a vida, mas ele vive. Ele foi morto, deu a vida pelas ovelhas, mas ele não ficou morto, ele ressurgiu dentre os mortos. E aí o autor aos Hebreus diz: nós apresentamos a vocês o grande pastor, não apenas o pastor, mas o grande pastor que morreu, mas que vive. Hoje ele continua vivo pelas ovelhas. Jesus é o grande pastor que triunfou sobre a morte e está vivo à destra de Deus, mas não somente lá do céu assistindo, mas ele mesmo prometeu que estaria conosco todos os dias. Portanto, nós não precisamos temer. O grande problema hoje é que mesmo aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo Jesus, vivem uma vida de medo, das circunstâncias, dos problemas, mas o grande pastor diz: olha, eu vivo por vocês, então não se preocupe. No mundo vocês vão ter aflições, mas alegrem-se, tenham bom ânimo, eu venci e eu estou com vocês. Então o grande pastor, ele já triunfou sobre a morte, e nós não temos por que ter medo. Ele é pastor e bispo das nossas almas, ele está conosco, ele é o pastor que conhece cada ovelha pelo nome, então eu não tenho por que ficar preocupado. Ele chama as suas ovelhas e elas o seguem. Ele guia suas ovelhas e as protege do mal. Ainda que eu ande, aí o Salmo 23 é muito gostoso de ler. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse lá no vale da morte, ainda que eu estivesse à beira da morte, eu não tenho por que temer, porque o Senhor refrigera a minha alma. E aí ele fala de forma muito bonita ali no Salmo de número 23. O grande pastor oferece provisão às ovelhas. Eu não tenho por que temer, eu não tenho que andar ansioso por coisa alguma. O contexto ali de Hebreus, capítulo 13, ele vai falar sobre isso. Por que vocês vão ficar preocupados com essas coisas? O supremo pastor, o grande pastor, ele venceu a morte. E nós precisamos então estar seguros nele, porque pelo sangue da nova aliança ele nos tornou a trazer o Senhor Jesus dos mortos. Então se ele trouxe, ele garantiu isso, e ele é o nosso Senhor, ele é o nosso grande pastor, então não temos por que temer. Ele oferece provisão, dando-lhe pastos verdejantes, Salmo de número 23. Ele oferece a paz às ovelhas, levando para as águas tranquilas. O grande pastor oferece direção segura às ovelhas, pois guia pelas veredas da justiça. Se você confere aí no versículo 10, versículo 4 do capítulo 10, ele, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas seguem porque lhe reconhecem a voz. E aí não significa dizer que seguindo ao pastor não vai enfrentar perigos. Ele disse que vai enfrentar perigos, e ele disse isso para nós: no mundo vocês vão ter aflições, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então está dizendo que, seguir esse grande pastor, quer dizer que ainda assim eu vou ter problemas, sim, mas ele estará comigo. E aí ele diz, e o grande diferencial do grande pastor, do supremo pastor, é que o mercenário, quando viu o inimigo, o que ele faz? Dá no pé. Mas o grande pastor, ele enfrenta, ele protege as suas ovelhas. Pode até que em algum momento a forma de proteção seja meio dura na nossa maneira de interpretar. Lembra da história do pastor, do Rude lá em Israel, que quebrou a patinha da ovelha e depois enfaixou e colocou ali? Mas lembra no final da história o que ele disse? Quando vão para lugares mais distantes para procurar pastagem melhor, ele disse: aí nessas ovelhas, essa ovelhinha eu levo ela nos ombros, porque eu sei que ela vai ter dificuldade para andar, e para não atrasar o rebanho de chegar onde nós deveríamos chegar, então eu coloco ela nos meus ombros e levo nas costas.
É isso que Deus promete. Vai haver situações que nós talvez precisemos que Deus quebre a nossa pata, porque a gente está se afastando dos caminhos. Se somos ovelhas do Senhor, e às vezes a gente começa a dar ouvido a outras vozes, a gente quer ir no nosso próprio caminho segundo a inclinação do nosso próprio coração. Quantos de nós já não tivemos que passar por isso? E às vezes Deus faz lá e faz a gente passar por uma situação, a gente passa por alguns vexames, que eu penso, meu Deus. Só que depois a gente diz assim, obrigado, porque se o Senhor não tivesse feito isso comigo, não sei o que teria sido de mim. Não é, Sueli? Deus me tirou lá de Caxias. O que Deus queria fazendo isso? Naquele tempo não entendia. Já ouvi a Sueli falando isso, né? Não entendia, ficava, Deus, por que o Senhor não me deixou lá? Estava minha família toda ali, eu continuava te servindo ali, mas faltava alguma coisa que Deus precisava corrigir, que Deus precisava tratar. Aí foi lá um quebrar a patinha ali, ele disse, deixa eu te conduzir aqui, deixa eu te levar por onde você precisa ir. Quantas vezes Deus já não fez isso conosco? Quantos de nós já não tivemos que passar por isso? Essa é a realidade do grande pastor, que ele não é aquele que está apenas interessado, eu estou dando dízimo, eu estou participando dos rituais da igreja, mas ele não está interessado no que eu posso dar, ele está interessado em quem eu posso me tornar, com a vida de intimidade com ele, e às vezes ele leva a gente para o deserto. Quantos de nós já não tivemos que ser levado pelo Senhor para o deserto? E a gente fica dizendo, Senhor, mas por quê? Onde foi que eu errei? Eu sou uma serva fiel tua, eu sou um servo fiel, eu tenho sido zeloso com as tuas coisas, eu não falto os cultos, eu cumpro os rituais da igreja, mas Deus quer que a gente alcance mais, porque Deus quer que a gente desenvolva uma vida de intimidade maior com Ele, porque de repente Ele sabe o perigo que nós vamos enfrentar lá na frente. Aí Ele está dizendo, olha, deixa que eu sei, eu é que sei os planos que eu tenho a respeito de ti. Tu só consegue enxergar até a curva, eu enxergo além da curva, tu só consegue enxergar até 2 metros, não nitidamente, mas eu enxergo o futuro, e eu é que sei onde eu quero te levar. Agora, é bem verdade que tem muitas ovelhas que o pastor pega e tenta tratar delas aqui, quebrar a patinha, mas ela vai lá e ela vai se arrebentar, porque mesmo com a pata quebrada, ela continua arredia. E mesmo com ela vai se arrebentar nos precipícios. E muitas delas morrem, porque não aceita ser cuidada, porque não aceita ser cuidada. Mas ele diz, olha, eu sou o grande pastor que cuida. Mas não significa dizer que tu não vai enfrentar por vales difíceis. Vai. E ele disse, mas se tu deres ouvido à minha voz, eu estou à frente. Basta seguir. Senhor, mas por aqui está muito difícil. Segue a minha voz. É tão somente isso. Tão somente isso. Obedeça a minha voz, a minha voz de comando. Eu estou à frente. Aí a voz de comando não é aquele que está atrás. Vão, gente, é por aí mesmo, esse é o caminho. Não, ele vai à frente. Ele caminhou esse caminho passo a passo. Os seus pés gotejaram sangue, a sua alma foi dilacerada, o seu corpo também, por amor a nós. Ele já trilhou esse caminho, ele já palmilhou ele para nós. E agora ele vai adiante e ele promete estar conosco todos os dias, mesmo diante das fragas mais difíceis, o pastor nos dá a vitória, mesmo diante das tristezas mais profundas, o pastor rega a cabeça delas com o óleo, e faz o cálice transbordar, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Esse é o grande pastor da salvação, provisão e libertação. Versículo 10, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Já falamos sobre isso domingo passado. Ele dá salvação, libertação e provisão. Esse é o grande pastor. Ele dá a elas vida eterna e segurança eterna. Versículo 10, eu lhes dou vida plena, vida abundante. E ainda o versículo 28 e 29, ele diz que ninguém poderá arrebatá-las da sua mão.
eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e a mão do Pai, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Aí a gente precisa olhar e lembrar, eu estou seguro nas mãos do grande pastor, ninguém pode arrebatar, ninguém pode me arrancar, ainda que os animais mais ferozes venham e se arremetam contra mim, mas se eu continuar confiando na palavra do Senhor, na voz do pastor, eu estou seguro. Se a minha vida estiver nas suas mãos, se eu estiver guardado por Ele, isso não significa dizer que o leão, que o urso não virá contra mim, mas ele diz, mas ninguém vai poder arrancar das minhas mãos, nem quando as minhas inclinações são más. Lembra da ovelhinha que teve a sua pata quebrada? É porque as suas inclinações e o desejo do seu coração eram más. Mas ele foi lá e quebrou a pata e disse, agora eu quero bem perto de mim. E ela agora com a pata quebrada estava sempre ali, cuidada por ele, levada nos ombros. E pode ter certeza, quando ela sarar, ela será uma daquelas que estará do lado de Jesus. Lembra daquele discípulo que foi levado para o Getsemane? Vocês lembram quem eram os que estavam bem pertinho de Jesus no momento da agonia? Aqueles 3. Lembra que todo mundo participou da festa no cenáculo, da comunhão. Mas quando ele subiu para o monte, todos foram para o monte. Mas depois ele afasta-se um pouquinho. Quem que estava mais perto dele? Quem era um dos discípulos que era mais arredio, que era mais incisivo? Pedro. Estava lá com Jesus. Quem foi que acompanhou toda a trajetória de Jesus? Pedro. Ele negou Jesus, é verdade, mas houve arrependimento verdadeiro. Quem foi que se tornou um dos grandes apóstolos de Jesus? Pedro. Foi aquele a quem ele quebrou a pata. Foi aquele em quem teve muitas experiências de intimidade. E ele sabia reconhecer a voz do pastor. Então, no meio de tantas vozes, ele conseguia identificar a voz do grande pastor. E ele sabia que o grande pastor estava cuidando dele, mesmo quando passou pelo vale da sombra da morte. Porque naquele momento em que ele está lá no pátio, que ele vê Jesus sofrendo lá, sendo chicoteado. E que Jesus olha para ele, porque foi a 3ª vez que ele nega Jesus. E aquele olhar de Jesus penetrou na alma de Pedro. E diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Jesus estava com ele, porque foi uma hora muito sombria para Pedro. Mas a intimidade dele com Jesus. O grande pastor vive para as ovelhas, vive pelas ovelhas, e aí ele intercede por ele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Versículo 27 e 28. Eu as conheço. Jesus, o bom pastor, sabe quem somos. Ele conhece cada uma das suas ovelhas. Eu posso não conhecer você, mas Deus conhece. Jesus disse a Pedro, lá em Mateus 26, versículo 34, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro falou assim, Senhor, Pedro achava que se conhecia. Qualquer um outro pode te negar, mas eu jamais. Jesus conhece a sua ovelha. Ele conhece muito mais do que você mesmo. Ele sabe muito mais do que você mesmo a respeito de você. Pedro não concordou com aquele negócio. Falei, não, Senhor, você está doido? Isso nunca acontecerá comigo. Pedro, é melhor tu ficar calado. Porque é como eu disse. E foi exatamente como Jesus disse. Pois ele conhecia completamente Pedro, enquanto Pedro faltava consciência e clareza sobre si mesmo. Somos como Pedro. Nenhum de nós se conhece tão bem o quanto o bom, o grande pastor. Mesmo conhecendo Pedro assim completamente, Jesus o chamou.
venha comigo e eu farei de você pescadores de homens. Mesmo nos conhecendo muito bem, Ele nos chama, Ele diz que vai adiante, espera que o sigamos. Ele não impõe a nós, mesmo conhecendo, mesmo com todas as fraquezas, mesmo sabendo que Pedro negaria, Ele chamou a Pedro: vem e segue-me. Se você conhecesse o futuro, e você descobrisse que uma pessoa com quem você gostaria de desenvolver uma amizade muito, muito bonita, mas se você soubesse que no futuro essa pessoa ia lhe trair, você não ia aceitar ser amigo dessa pessoa. Jesus sabia, mas mesmo assim, Ele chamou a Pedro, porque Ele conhece e Ele diz: eu é que sei os planos que tenho a respeito de ti. Mas é necessário que nós ouçamos a sua voz e o sigamos. Mesmo com todas as fraquezas, Jesus poderia fazer de Pedro o que Ele disse que faria, e fez. Percebe o que isso significa para mim e para você? Quando Jesus disse essas palavras: as minhas ovelhas, eu as conheço. Você percebe a importância disso para a nossa vida? Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem cada um de vocês são. E ainda assim, Ele nos chama para segui-lo. E para sermos chamados seus discípulos, suas ovelhas. Ele pode fazer de nós o que jamais seríamos sem Ele. Eu posso testemunhar isso da minha própria vida. Quando eu olho e quando eu lembro quem eu fui, quem eu era, de onde Deus me tirou e o que Deus fez comigo e o que Ele ainda está fazendo, porque tem muita coisa que ainda precisa ser mudada na minha vida. Eu falo assim: Deus, Tu é fantástico. Não tinha nada que pudesse ser agradável. Eu só sou o que sou por causa da graça de Cristo. Ele sabe quem você é. Ele tem convidado você para segui-lo, para ser seu discípulo e saber caminhar com Ele. Ele não vai deixar você para trás. Você tem falhado até aqui? Tudo bem, arrependa-se, porque tenha certeza de uma coisa: Deus sabe quem é você, Jesus sabe quem é você, Ele conhece você. Você só precisa procurar crer nas coisas que Ele diz e pensa sobre você. Ele pode fazer de você o que disse que faria. Jamais se esqueça disso. Mas é preciso que você ouça a sua voz e o siga, que você se submeta ao trato dele. Às vezes pessoas nos olham e duvidam que possamos ser realmente uma bênção, que possamos realizar algo espiritual no reino de Deus. Às vezes nós mesmos olhamos para nós e achamos: eu acho que eu não, deve ser outras pessoas. Às vezes Deus abre uma porta de oportunidade para um serviço no reino dele, mas a gente diz: não, mas eu não sou essa pessoa. Se você ouvir a sua voz, você não imagina o que Deus é capaz e pode fazer por você, através de você, no reino dele. Quando Deus disse para Ananias, lá em Atos capítulo 9, falando a respeito de Paulo, quando nós sabemos, conhecemos a história de Paulo, e olha, para nós hoje é fácil a gente acreditar em Paulo, porque a gente vê quem Paulo se tornou. Mas imagine você vivendo naquela época e sabendo que Paulo era um dos soldados que arrastava os cristãos pelas ruas, que os matava, e agora ele dizia assim: ó, me converti. Jesus dizia assim: ei, você aí, ó, ei Fred, vai lá na casa daquele cara lá, porque ele é convertido. Eu alcancei o coração dele. Senhor, mas aquele cara andava matando gente aí. Não, Senhor, manda outro. Depois que eu ver que ele mudou, aí eu posso até andar com ele, mas agora, Senhor. Versículo 13. Ananias disse o seguinte: Senhor,
tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos santos em Jerusalém. Senhor, não dá não, manda outro, me deixa quieto aqui, me dá outro serviço. Mas o Senhor sabia o que estava falando. Versículo 15, mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. E nós sabemos quem Paulo se tornou, quem Paulo foi. O evangelho nos alcançou por causa da instrumentalidade de Paulo, o apóstolo dos gentios. Nós somos gentios, gente. Foi a força e a dedicação de vida de Paulo a Deus, a dar ouvido à voz. O grande pastor vive pelas ovelhas. O grande pastor vive através de cada um de nós. Nós amamos porque Ele nos amou. O amor de Deus continua alcançando os corações através da igreja. O amor do grande pastor continua sendo manifestado, precisa continuar sendo manifestado através da igreja. E aí, por fim, Jesus, o supremo pastor, que voltará para as ovelhas. O apóstolo Pedro, o grande apóstolo Pedro, na sua primeira carta, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4, ele vai falar exatamente da volta do grande ou do supremo pastor. É 1 de Pedro 5, versículo 4. Me esqueci de abrir aqui aí, falando. 1 de Pedro 5, versículo 4. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Supremo pastor, Jesus morreu, ressuscitou e voltará. Como bom pastor, ele morreu, deu a vida pelas ovelhas. Como grande pastor, ele ressuscitou, garantiu vida às ovelhas e vive através dela. Mas como supremo pastor, ele voltará para buscar as suas ovelhas e a recompensá-las. E quando ele vier, trará consigo a recompensa de cada uma delas. Jesus voltará como grande poder e muita glória. Ele virá ao som de trombetas de Deus. Ele trará consigo os redimidos glorificados. E virá escoltado pelos poderosos ou pelos seus poderosos anjos. Ele virá para a consumação de todas as coisas, julgar vivos e mortos e estabelecer o seu reino eterno. Ele virá para julgar as nações e separar os cabritos das ovelhas, porque hoje tem muitos cabritos que se parecem com ovelhas, mas ele saberá identificar, porque ele diz: as minhas ovelhas eu as conheço. Ele conhece cada uma, nós não. A gente olha para uma pessoa e vê característica, jeito de ovelha, voz de ovelha, já é ovelha. E aí Jesus está lá e fala assim: não me engana não. Existem muitas ovelhas, ou muitos lobos, vestidos em pele de ovelha, ou muitos bodes, cabritos, que têm jeito de ovelha, mas não são ovelhas. Ele virá apenas para nos levar para a casa do Pai, e levará apenas as suas ovelhas para o seio de Abraão, para o paraíso, cidade santa, Nova Jerusalém. Bendito e privilégio das ovelhas do grande e supremo pastor. Algo que foge à nossa compreensão. E aí é interessante que naquele contexto ali ele disse assim: olha, eu ainda tenho outras ovelhas, elas não estão aqui. Versículo 16. Elas não são deste aprisco aqui. Ele está falando, porque ele está falando dos judeus. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Ele está falando da igreja. Ainda tem muitas ovelhas aí. Elas não pertencem a esse aprisco. Eu não estou falando de Israel, do povo judeu, porque aí a tradição judaica, aquela coisa toda. Ele está falando de outras ovelhas. Ele disse: dessas ovelhas haverá um pastor e um rebanho. Ele está falando da igreja local. Haverá um rebanho e um pastor. Ele estava falando naquele dia desse rebanho aqui.
Eu tenho outras ovelhas. Não deste aprisco lá de Israel, dos judeus, mas de outro. E naquele dia haverá um rebanho e um pastor. Igreja Batista Memorial. Um rebanho que tem o seu pastor, que conduz, que tenta orientar as ovelhas, ensinar as ovelhas a ouvir a voz do Supremo, do grande pastor, que não sou eu. Eu estou apenas o porteiro, que abre a porta, que cuida, até o dia que o Supremo Pastor voltar. Assim como as ovelhas deviam ser protegidas das feras, dos leões, no templo inclemente, também nós precisamos ser cuidados, protegidos e guiados. O pastor defende as ovelhas do leão e do urso, e às vezes até morria em defesa das ovelhas, e representa Jesus, que morreu por nós, mas a morte não pôde detê-lo, e ele ressuscitou para garantir vida. O pastor conduz as ovelhas às águas, aos pastos verdejantes, para alimentá-las e proteger, mas é necessário que a ovelha queira ouvir, porque ele vai adiante. Enquanto uma se desgarra, se perde, ele sai a procurá-la até encontrar. Essa tornou a figura do cuidado de Deus para com o seu povo, com o seu rebanho, como pastor. Ele próprio se doou, se entregou por nós. Todo pecador perdido é como uma ovelha que precisa ser alcançada. Jesus teve compaixão de cada um de nós, como ovelhas desgarradas, e deu a sua vida por nós. Nós, ou Jesus, o grande pastor, vive através da igreja, através das suas ovelhas. Nós precisamos nos dar ao compromisso de levar, de ser aqueles que, por meio de nós, o Supremo grande pastor vai em busca da ovelha perdida. Mas nós precisamos sempre estar dispostos a ouvir a voz do grande pastor. De quem você tem ouvido a voz? A quem você tem seguido? O Supremo Pastor, o grande pastor, o bom pastor, já deu a vida por nós, venceu a morte e nos garante vida. Mas é necessário que nós nos portemos como ovelha, que se submete ao cuidado, à condução do Supremo Pastor, crendo e aguardando o dia em que Ele virá para buscar as suas ovelhas. Quero convidá-los a celebrar comigo o hino de número 349 do cantor cristão. Tá aí, Marcosito. Rica Promessa, 349. Quero convidar vocês a colocar de pé, você que está aqui no templo. Os de casa também, se quiserem ficar em pé para adorar o Senhor, faça isso. 349. Rica Promessa. Como é grande e doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei. Ao que confia na sua graça, Ele diz: nunca te deixarei. Ó, não temas, ó, não temas. 349. Eu sou teu Deus, e para livrar-te sempre contigo eu estarei. Não temas, pois, porque bem seguro eu pela mão te conduzirei. Mas é preciso nos submetermos.
eras indigno, mas eu escolhiste. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Por isso, ó, não temas. Não percamos o encanto de seguir a sua vida segundo a voz do mercenário, que estão interessados somente naquilo que nós possuímos e não em nossa própria vida. Jesus se importa comigo, Jesus se importa contigo e deseja te dar liberdade que tanto tu almejas, mas é preciso que tu ouças a voz e que tu te submetas a Ele. O desejo e a oração do meu coração é de que nós, todos nós que estamos aqui e os que estão em casa também, sejam alcançados pela voz do Senhor e siga a condução ou o chamamento da sua voz, que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que nos submetamos à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Deus querido, Pai bondoso, obrigado, Senhor, por esse momento, pela Tua palavra, obrigado pela forma como o Senhor pôde falar conosco. Continua nos abençoando, dá-nos a graça, ó Deus, de nunca perdermos o encanto da voz que um dia soou no nosso coração, que a voz que um dia nos convenceu do pecado, da voz que um dia nos convenceu do grande amor de Deus dispensado a nós. Que as muitas vozes, ó Deus, no mundo não nos faça nos dispersar, que as muitas vozes, ó Deus, não nos faça confundir a doce voz do Senhor, a poderosa voz do Senhor, e que mesmo quando parecer duro, mesmo quando a vida parecer difícil, que ainda assim nos esforcemos por seguir o Teu chamado, a Tua doce voz, e que o nosso coração, a nossa mente esteja inclinado tão somente para ouvir a Tua voz. Deus nos ajuda a tomarmos cuidado para não sermos atraídos por vozes outras, daqueles que tentam apenas tirar proveito de nós. Que ouçamos a Tua voz e que sigamos a voz que nos conduz à vida e à vida plena. Obrigado, Deus, por tudo. Nós oramos agradecidos no doce nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Nós estamos chegando ao final do culto. Nós queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Hoje o tempo ficou mais bonito, né? Temos mais irmãos aqui. É muito gostoso poder estar celebrando com os irmãos. Louvamos a Deus pelos irmãos em casa que participam do culto. Rogamos que Deus continue abençoando as suas vidas. Se você deseja participar dos cultos presenciais, você pode, só precisa agendar conosco. Há uma flexibilização bem maior hoje. Desde que siga as orientações ou os protocolos, você pode vir, tá bom? Mesmo os irmãos de mais idade, se você não esteve com alguém que foi identificado com Covid nos últimos 15 dias, se você não teve nenhum sintoma gripais os últimos 8 dias, você pode vir ao culto, desde que você agende um dos horários, ou pela manhã às 9 horas, ou à noite às 19 horas. Então você pode vir agendando, porque a gente só tem espaço para um número determinado de pessoas. Então você pode correr o risco de chegar aqui e está lotado, e aí não dá mais para você ficar, tá certo? Ainda estamos com esse limite. Já há sinalização de que haverá uma flexibilização maior, né? Eles estão aí já permitindo reuniões com maior número de pessoas, tá bom? Então a gente vai esperar para ver como é que vai ficar, vai se comportar. Mas você que deseja participar, então há uma flexibilização agora bem maior, você pode vir. Só não pode ficar sem máscara aqui, nem podemos ainda estar cumprimentando, abraçando, a gente ainda está com essas restrições aí, tá certo?
Então, entre em contato com o João Marco, o WhatsApp está aí, e agendem para que vocês possam participar, tá bom? E você que deseja contribuir com a igreja, na manutenção dos seus cultos, nos compromissos e responsabilidades, você pode, vindo ao templo, entregar o seu dízimo de oferta. O gasofilar sempre está na porta de entrada, porque não temos mais um momento de dedicação específica. Então você chega, já deposita lá, para não ter aquele movimento, tumulto na hora de entrega. E você pode fazer isso. Seu dízimo, sua oferta de missões também, você deve contribuir. Nós esperamos alcançar o alvo proposto, ultrapassar, na verdade, ainda não chegamos lá. Até o final desse mês você pode entregar sua oferta para missões. Se você vai fazer via conta da igreja, através do aplicativo, a conta está aí, e você pode então fazer isso. E se você deseja então, ou não conseguiu pegar, então entre em contato com a gente. Nós vamos estar passando para você o número da conta. Você fará a transferência da sua oferta, identificando se é oferta de missões, se é oferta para a igreja ou se é o seu dízimo. Você pode fazer isso. Durante a semana a igreja, o templo está aberto às tardes, às terça, quarta e sexta. O templo está aberto na parte da tarde. Você pode passar por aqui, ter o seu momento de oração também, depositar o seu dízimo de oferta no gasofilar. Então essas são as informações. Lembrando os homens que esta semana, na sexta e no sábado, o congresso dos homens. Eu quero ver lá todos os homens da nossa igreja nesse congresso. A gente não vai poder viajar, não será um congresso presencial, apesar de que haverá participação presencial. Vai ser no templo da primeira igreja de Timon. Então eles têm um número X, eu não sei exatamente quantos. Então se você estiver em Teresina, de repente você for para Teresina nesses dias, aí você pode. Só que aí tem que agendar com o Alex, que é o secretário da União de Homens do Estado, para que você possa participar do congresso de forma presencial. Não é pago, você pode ir lá e participar na sexta à noite, porque não será gravado, não, será ao vivo mesmo o culto, tá bom? Então, sexta à noite, lá no templo da primeira igreja de Timon. E os irmãos aqui, que não precisa viajar, vamos entrar na sala lá, a participar. Na verdade, vai ser transmitido pelo YouTube da primeira igreja de Timon, então, ou no Facebook, e nós poderemos e devemos participar. Eu espero que os irmãos participem. Tem o espaço lá para interação, para a gente mandar mensagem, compartilhar, tanto na sexta quanto no sábado. Congresso 2020 da União de Homens Missionária Batista do estado do Piauí. Então, se você quer adquirir a blusa, ainda dá tempo, tá bom? Você fala com o Alex. Eu estarei indo a Teresina na quarta-feira. Ele pode deixar na convenção e eu trazer. Então você tem que falar antes de quarta, para poder dar tempo ele deixar na convenção. Então você acerta com ele lá se você quer a blusa. Foi divulgada já no grupo dos homens, e tanto na nossa igreja da Sociedade de Homens, quanto da União de Homens do Estado. Se você quer adquirir, você pode então entrar em contato com ele, com o Alex. Está lá as informações no próprio divulgação da blusa, e dizendo que conta deve depositar o valor, e aí ele vai deixar lá e eu trago na quarta-feira. Você vai estar na blusa, com a blusa do congresso, tá bom? Então, acho que é R$25, eu não tenho certeza. Alguém que viu aí o preço pode lembrar? Mas eu acho que sim, R$25, tá bom? Então essas informações. Tivemos no sábado o congresso, a capacitação PGMI, foi bênção, né? Não conseguiu, eu sabia que não ia dar mesmo para terminar num dia só, então foi remarcado, na verdade foi reagendado para o segundo tempo, que é a implementação. A gente teve a visão de novo, foi muito bom, e agora vamos tratar o PGMI propriamente dito. Está agendado para o dia 21, numa quarta-feira à noite. Então, facilita para até quem não participou da primeira visão. O pessoal aqui da igreja já participaram da visão de igreja multiplicadora. A gente já passou essa visão para a igreja. Então, você não perdeu muito. Perdeu alguma coisa porque estava focado mais especificamente para a criança. Então, você perdeu. Você não fica totalmente perdido se participar da implementação, que será no dia 21, tá bom? Vai ser compartilhado o link novamente, numa quarta-feira, a partir das 7 da noite. Tá certo? Dia 21. Então, aguarde essa data aí, para você participar, e é muito bom. Não é só para quem trabalha com criança, é para todos os líderes de PGM, porque no seu PGM vai precisar ter um PGMI.
porque as crianças ficar junto com os adultos, ela não absorve do mesmo jeito. Então precisa você ter a ideia de trabalhar com PGMI no seu PG, ou no seu PGM, tá bom? Isso é muito importante para nós. Então essas informações, nós estamos chegando ao final do culto. Que Deus continue nos abençoando, nos dê uma semana debaixo da sua graça, e que realmente possamos lembrar que somos ovelhas que precisam ouvir e reconhecer a voz do seu pastor, e fazemos isso e reconhecemos quando desenvolvemos uma vida de intimidade, um relacionamento de intimidade com Ele. Que essa seja a disposição de cada um de nós. E se em algum momento Deus precisar quebrar alguma patinha, se for as duas, às vezes tem uns que precisam quebrar as duas, né? Que Ele o faça, mas se for para nos manter perto dEle, será bênção. Então, que Deus nos abençoe e que realmente possam viver para a sua glória. Podemos ir para casa, debaixo da sua graça. Encerramos então o culto.